uma crise muito grande na época da pandemia com a valorização do trabalho do psicólogo, né? Porque o psicólogo sempre foi um profissional extremamente importante, mas não tão valorizado assim. Conecta Agro, na raiz da informação. Olá a todos, estamos novamente no Conecta Agro, o podcast da Agronelli. Estamos aqui com duas convidadas super especiais e vamos falar de um tema bastante relevante para todas as empresas do nosso Brasil. Nós estamos hoje com a Luciene Vilamaia, sócia proprietária da LVM Consultoria em Gente e Gestão. A Luciene é psicóloga, formada na Grande UEL de Londrina e também tem uma extensa carreira acadêmica como professora e coordenadora. Quase 30 anos. 25 anos de carreira acadêmica e 33 anos de vivência aí na área de gente. Lidando com alunos. Lidando com alunos, com colaboradores, com empresas e agora com líderes. Mas lidar com gente é muito fácil. Lidar com gente é muito bom. É muito bom. Mas saiu bem. E a gente está com a Adriana Vitório. Adriana, formada também em psicologia, estou hoje com duas psicólogas. Sim. Vamos fazer, no final do episódio, traçam o meu perfil. Formada na Universidade de Uberaba. Pós-graduada na FGV. Pós-graduada. E uma pós-graduada em Gestão Empresarial e Pessoas. Gestão Empresarial e Recursos Humanos e MBA no segmento sucroenergético. Super preparada. Uma carreira extensa no setor de sucroenergia, com as usinas, e desde 2021 conosco aqui na Agronelli, na função de gerente de gente, gestão, cultura e EHS. Sejam muito bem-vindas aí ao Conecta Agro. E fala um pouquinho assim, quais são duas competências ou dois pontos do perfil de vocês que fizeram vocês chegarem até aqui, né, nesse momento de carreira. Tem tanta gente entrando hoje no mercado de trabalho e tentando se entender. E quais foram os pontos de sucesso que fizeram vocês chegarem até aqui? Eu não tenho muita dúvida, assim, que dois fatores de grande relevância na minha carreira foram estudo. Eu sempre estudei muito e eu gosto muito de estudar até hoje. E eu não tenho a menor dúvida que a formação, a qualificação, a preparação, ela facilita muito a vivência da gente no ambiente organizacional, no trabalho. E a minha mãe brinca sempre que eu sou aroeira. Eu sou muito determinada, eu sou muito aguerrida, eu não desisto fácil. Resiliente. Sou muito resiliente. Então, não é qualquer vento que me derruba, não. Essa é uma competência complicada hoje em dia, né? Pelas questões do mundo moderno, você ter resiliência, eu acho que o mundo se tornou, assim, é muito fácil hoje viver, né? Nas comodidades do dia a dia e talvez alguma questão mais dura, as pessoas estão caindo, né? E tendo dificuldade de levantar, né? Não tenha dúvidas, né? E eu entendo que é isso que a gente precisa proporcionar na educação, para os nossos filhos, nas organizações, né? Sim. E deixar claro, né, que obstáculos existirão sempre, eternamente, mas que a gente precisa dar a volta por cima, aprender, engrossar o couro, né? É uma parte do sucesso, é a queda, né? Exatamente. A falha é uma parte do sucesso. E amadurece, né? As dificuldades, as dores faz com que a gente fique mais maduro, mais preparado para o futuro. Então, eu não tenho muita dúvida disso. Com certeza. Mas você fala de estudo, né? Em que momento da tua vida você falou assim, não, realmente estudar é importante? Porque jovem, eu vou falar que um jovem liga, né, vê aquele estudo como fundamental. O jovem não está pensando no futuro, né? Então, eu venho de uma família muito simples, com poucos estudos. Os meus pais tinham uma inteligência fora da curva, mas com quarta série do ensino fundamental, que hoje nós chamamos de ensino fundamental, antigamente era primário. E eu sou caçula de uma família de 3 irmãs.
E as minhas irmãs todas formadas, mas formaram ali na cidade. E eu quis sair para fora. Eu quis ir embora de Venceslau para estudar fora. E aí eu fiz vários vestibulares com 17 anos e eu passei numa grande parte deles. Eu não era a melhor aluna, mas eu sempre estudei em escola pública a vida inteira. E psicologia é a primeira opção, sempre? E sempre foi, se você me perguntar por que eu não sabia, nunca tinha estado com psicólogo na vida. Mas aí, quando eu mostrei para meu pai que eu havia passado em várias universidades, e a mais próxima era ali Londrina, Paraná, né? Eu passei em Londrina, em Maringá, em outras públicas, e aí ele ficou muito feliz, fez uma festa, mas ele falou, tá bom, você já me provou que você é inteligente. Né? Então o fato de passar na faculdade. E aí, porque para o meu pai, italiano, né, é muito difícil a filha mais nova sair de casa, né? Então, e aí eu precisei estudar muito, né? Eu precisei me dedicar muito para provar para ele que aquilo era legal, né? Então eu fiz uma bela formação e aí eu entrei e achei legal estudar e estudo muito até hoje. Muito bom, muito bom. Você, Adri? Quais são os pontos que fizeram você chegar até aqui? 2 fatores também, né? Um é que eu sou gêmeos, né? Isso influenciou muito eu chegar. Qual das duas fez vestibular? Qual das duas fez vestibular? As duas, mas quem saiu, né? Quem saiu de casa, quem saiu pra fora fui eu. Gêmeas, a gente quer se diferenciar. Porque sempre é vestido igual, é parabéns igual, é um bolo só. E eu precisava me destacar de alguma forma, né? Verdade. Então, isso... Inconscientemente, depois eu descobri que foi tudo isso que me trouxe até aqui. E Usina me fez chegar até aqui. Sou extremamente grata em Usina. Por eu nascer em Usina, abriram-se portas, né? E aí sim, eles estavam montando uma usina em Dracena, que é do lado de Presidente Prudente, na terraplanagem. Me convidaram para startar a planta da usina. Aí foi divisor de água, que até então eu tinha acabado de sair de uma faculdade. Não sabia se eu queria clínica, que eu sou apaixonada em psicanálise, montei um consultório em Garapava. Sim. Eu trabalhava até 5 horas da tarde na usina, em RH, e ia para a clínica, para o consultório. E aí sim, surgiu essa oportunidade, fechei o consultório, saí da usina Junqueira, que hoje é Raizen, né? Saí da usina Junqueira e fui para Dracena sem conhecer nada, nem ninguém, e peguei. E ele falou para mim, Adriana, aqui está uma folha, você vai me ajudar a construir essa usina. Era um desafio muito grande. Que legal. Fui na terraplanagem, estruturei organograma. Eu conhecia, eu sabia? Não. Formação em psicologia. Formação em psicologia. Fala muito sobre terraplanagem, levantar uma usina. Não fala. Nada. Cadeiras sobre isso. Fui corajosa, desbravei com um item que é parecido com o da Luciene. Eu queria ir embora, eu não queria ficar em Garapava, eu não queria ficar em Uberaba. Tinha acabado de sair de Uberaba, porque eu tinha acabado de formar. Eu queria ir embora, abracei esse desafio, fui, inauguramos a planta, contratamos, chegou assim, ó, Adriana, e aí, para essa planta, a gente contrata 1.500, 500 ou 900? Ah, vamos tentar 500, e ainda tinha um diferencial muito diferente de onde eu via, da usina onde eu vinha. A usina onde eu via operava por moenda, lá era difusor. Aonde eu vou encontrar uma mão de obra que opera difusor? Então foi uma experiência grande para mim. Foi assim, aí virou a chave, eu descobri, é isso que eu quero para minha vida. E nisso tudo teve uma interferência, sim, gerente de RH. Sempre me inspirei no gerente de RH da usina. Eu achava linda aquela figura, eu falei, um dia eu vou ser gerente de RH. E foi isso que me trouxe até aqui. O que ele fazia para te inspirar? O que você olhava e falava assim, é aqui que eu quero ir? Pessoas. Sabia lidar com pessoas. Sabia lidar com pessoas, era uma área muito valorizada dentro da usina, né? E justamente naquela época, que era 1900, quando eu saí de lá em 2006, né? Mas comecei em psicologia em 1995, então ali me despertou o RH, né? Eu comecei no RH auxiliar, depois que eu fui fazer estágio dentro de recrutamento e seleção, comecei triando currículo, e aí eu não queria isso. Começa triando currículo. Quando eu tive acesso à psicologia, eu queria psicanálise, eu quero clínica, quero atender. E aí sim, foi o grande divisor quando eu tive essa proposta e fui para a usina, montei o RH, montei toda a estrutura junto com eles, que eram 2 sócios de Campinas, né? Muito bom. E de lá eu fui para Presidente Prudente.
Fui para Presidente Venceslau. Dessa usina de Dracena, eu recebi uma proposta da usina de casa, do Grupo Aníbal Tenório, que é um alagoano, né? Maceió, né? Então, e aí sim, eu saí de uma usina com um perfil muito de São Paulo, paulista, né? E fui para uma usina alagoana, que era movida a resultado, você tinha que dar resultado a todo tempo. Olhando pessoas, olhando aí você foi para o resultado. E para o resultado, foi. E aí sim, de lá eu vim para o Grupo Tonon, porque eu estava, você sai, né? Esse era meu objetivo, sair de Igarapava. Mas depois que eu fiquei tão longe, tudo que eu queria era voltar para perto da minha família, eu estava muito sozinha. Saudade. E aí sim, fiz esse movimento para Tonon, da Tonon vim para a CMA para ficar próximo da minha família e hoje estou na Agronelli, atendendo todas essas usinas, sim, fornecendo insumos e tendo muito contato. Mas o que me trouxe aqui foi desbravar o mundo, sempre desbravei. Que legal. Desbravando. E olhando o futuro, né? O futuro do RH, o futuro da gente gestão. A gente vê a tecnologia avançando de uma maneira que a gente não consegue prever o amanhã, né? Daqui a um ano, como que isso vai estar. E eu vejo muito impacto nas relações de trabalho com relação a isso, né? Como que vão ser as relações de trabalho no futuro, né? O gestor, o colaborador, com todo esse avanço de tecnologias e novas ferramentas. E o ser humano é o mesmo, né? É o mesmo há milhares de anos, né? Como que roda essa interface na visão de vocês? Eu penso que a tecnologia ela vem para ajudar, para fazer aquilo que é maçante, que é rotineiro, né? Mas as relações pessoais ainda serão feitas pelas pessoas, né? A gente ainda precisa de gente para cuidar das relações. Sim. Tem algumas pesquisas, inclusive, que trazem que o profissional de RH ele é um profissional que ainda tem muito espaço no mercado, apesar de cada vez toda mais a tecnologia. Exatamente. Cada vez mais, né? Eu falo que nós vivemos uma crise muito grande na época da pandemia com a valorização do trabalho do psicólogo, né? Porque o psicólogo sempre foi um profissional extremamente importante, mas não tão valorizado assim, né? Perfeito. E na pandemia nós tivemos um boom. Demanda gigantesca. Hoje é muito difícil achar um psicólogo disponível no mercado. Com certeza. Por conta da valorização da saúde mental, da importância das pessoas, do cuidado, né? E eu entendo que as organizações elas estão valorizando muito as pessoas e a área de gente gestão. E não por romantismo, mas por necessidade, né? Porque o trabalho mudou, porque as pessoas mudaram. E o profissional de RH, de gente gestão, é o profissional mais preparado para fazer essa interface aí entre organização, resultado, gente, diversidade, inclusão, equidade, né? Então a gente tem que trabalhar aí numa sereia que é vasta, muito vasta, mas e também ensinar as pessoas a trabalharem com aquilo que é diferente, e as pessoas também entenderem, né, a importância do trabalho, talvez não da maneira como nós víamos há 20, 30 anos atrás, mas hoje como uma parte ainda muito importante da vida das pessoas, né? A relação de trabalho como relação humana, né? Se você pensar em rotineiro, a máquina vai fazer. Vai fazer. Mas as relações de construção, o resultado vai vir pelas pessoas. Sim. E a permanência da empresa, a relevância da empresa vai vir pelas pessoas também, né? Acho que quem vai fazer. Quem vai fazer. Quem vai fazer o resultado são as pessoas. As pessoas. A máquina veio para criar escala sobre aquilo, né? Só para escalar. Cenários, lidar com cenários, criar vários cenários de uma maneira muito rápida, mas quem vai planejar que tipo de cenário vai, qual a tomada de decisão, o que é melhor, são as pessoas. São as pessoas. E eu diria que é por muito tempo. Sempre, né? Mesmo que venham os robôs, né? Por muito tempo. Foi você que trouxe a feira, né? Dos robôs. Mesmo que tenha os robôs.
No final de tudo, da tecnologia, é sempre uma programação, né? Alguém programou aquilo, né? Então, e o ser humano não é programado. O ser humano vem de todo o conhecimento, da criação dele, das tomadas de decisões, dos erros, né? Exatamente. Robô não erra, né? Robô não tem essa percepção de errei, né? Ele toma uma decisão, ele cria um cenário e vai por aquele caminho. Se aquilo deu errado, ele não consegue se retroalimentar, né? E é interessante esse mundo, né? A cada salto da tecnologia, mais as pessoas ficam importantes. Mais você tem esse caminho de necessidade do ser humano e das pessoas que lideram, né? E falar em liderança, quem que vira gestor primeiro, né? A inteligência artificial ou essa nova juventude, a juventude do milênio, né? Que tem todas as dificuldades, que eles estão se entendendo como ser humano e entrando no mercado de trabalho, ou a tecnologia avança mais que eles e a gente daqui a uns anos vai ter um gerente máquina, né? Eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito ainda que é o ser humano que vai liderar. A geração Z vai liderar, né? Mesmo de forma como a gente estava falando, né? De forma diferente, que às vezes eles não aceitam a liderança nossa, da geração X, né? Que talvez é nós, que mudamos, nós que precisamos mudar a forma de liderar, mas ainda entre o robô e o ser humano para liderar, eu ainda acredito que é o ser humano que lidera. É uma competição difícil. Eu falo que o ser humano é fantástico, né? Porque com todas as mudanças, com todas as tecnologias, com todos os adventos aí do mundo moderno, o homem ele vai se transformando, né? Além de se adequando, mas ele também está se transformando. Ele está falando que esse modelo ele não quer mais, ele quer um outro modelo, ele quer de uma outra forma, ele quer de uma outra maneira, né? Então hoje a gente discutiu muito sobre isso, assim, o jovem não quer mais liderança. Será que não? Ou ele não quer a liderança que nós fazemos forma hoje? Como está. Né? Ele quer uma liderança onde ele tenha qualidade de vida, onde ele seja ele, não, né, apenas uma extensão de alguém ou de uma organização, onde ele possa viver todos os papéis que ele tem na vida, né, de amigo, de esportista, de, enfim, todos os papéis, de família. Ele talvez não queira um modelo que nós temos hoje, né? Não adianta a separação clara dos papéis, né? Exatamente. Hoje eu estou como gestor, à noite eu estou como pai. O jovem já vê isso tudo se fundindo. Esse modelo ele está deixando muito claro que ele não quer. Não, eu não vou trabalhar até meia-noite, né? Eu não vou. Eu busco felicidade. Né? Eu posso até trabalhar meia-noite, mas vai ser uma escolha minha e não uma imposição da organização. Controle, né? Ela quer aquela liderança mais humana, mais próxima, né? A proximidade, a escutativa, né? Comando e controle é um modelo que deveria ter acabado já, né? Que deveria não existir mais, em hipótese nenhuma, né? Mas infelizmente, por questões culturais, educacionais e muito mais culturais, né? Ainda nós temos muita gestão, muita liderança, muita empresa. Tem empresa que quer um líder, comando e controle, ainda existe, né? Passa pela uma insegurança. Uma insegurança de que está dando bem, então vamos continuar. Sim. Ou a segurança da própria liderança, de que eu preciso manter essa posição superior. Um falso controle, né? Falso controle. É um falso. As pessoas as pessoas me obedecem. Quem obedece hoje, nos dias de hoje, gente? Não. Né? Às vezes eu até faço de conta que eu te obedeço, para ficar tudo bem e para que, né, nós tenhamos alguns benefícios. Talvez eu enxergue isso e está tudo certo, né? Mas, na realidade, é um modelo de gestão que não funciona mais há muitos anos e precisa realmente ser extinto, né, das organizações. Até para que a gente tire o melhor das pessoas. A grande evolução da humanidade vem pela juventude, né? Pela questão de discutir o que tem hoje, né? A juventude sempre olha a geração anterior e coloca em xeque se aquele é o caminho, né? É o jovem, né? O adolescente. Mas as grandes evoluções estão aí no questionamento. Será o que a gente tem hoje é o correto? Eu quero questionar isso.
E aí você entra em fase da vida do amadurecimento, de olhar, colocar o teu plano de carreira, teu objetivo de vida em ordem, e vem uma nova juventude, questionando aquilo que você fez, né? E aí as evoluções da humanidade acontecem. E o que está por trás disso, né? Os valores. Vocês deixaram muito claro que os anseios mudaram dessa juventude, né? Eles têm desejos diferentes da nossa geração, né? E eles estão entrando no mercado de trabalho e muitos já sendo chamados para ser líderes. Mas os valores desses jovens, você vê que mudou ou são os mesmos de uma maneira, de mostrar de uma maneira diferente? Mostrar, talvez. Eles manifestam mais, né? Eu acho que, pelo menos na nossa geração, na minha geração, a gente não era muito incentivado a se posicionar. Sim. Né? A se posicionar. Eles não, eles nasceram com o Facebook, com o Instagram, eles nasceram com a rede social, eles já se posicionaram, eles nasceram se posicionando. E aí sim, eu acho que muitas coisas que, pelo menos na minha concepção, que eu não expunha, talvez, né, por não me talvez pela educação que eu tive, eles se posicionam, vou falar sustentabilidade, eles não, eu percebo que essa geração, ela não tá, ela faz as escolhas, e eles são muito seguros de si, né, se essa empresa não está adequada com os meus valores, se essa empresa, ela não aceita, vou pegar um animal, né? Se essa empresa não aceita os animais, os cachorros aqui dentro, pet, ele não vai ficar aqui. Nossa, essa empresa, ela tira os animais daqui e não sabe para onde mandar. Eles não permanecem aqui, né? Geralmente essa geração Z, ela tem autenticidade, ela tem o poder de escolha e ela é muito voltada para qual é a roupa que ela está usando, de onde ela vem, qual é a origem disso, né? Rastreabilidade. Rastreabilidade, ela quer saber aonde ela está trabalhando, ela quer saber se aqui tem práticas sociais, ela quer saber se aqui tem práticas, boas práticas de mercado, né? Então eu percebo... Porque ela está sendo cobrada, seja numa rede social, seja na sociedade, ela está sendo cobrada sobre isso, né? Peraí, você vai para aquela empresa que eu consigo fazer uma consulta rápida e vejo que não é tão legal estar lá, o que ela faz, né? É impressionante a velocidade de reação que esses jovens têm, né? É muito interessante. É muito de acordo com os valores, né? Talvez no passado geração X, eu não dava tão importância nos meus valores com o fit cultural da empresa. Hoje não. Você está empregada, né? Hoje eu preciso estar empregada. Eu fui treinada para trabalhar, ganhar o meu salário, eles não. Eles entram na empresa se o fit cultural, se é aderente à cultura da empresa, né? Se aquela empresa está alinhada, está muito bem alinhada com os valores deles, né? Se não estiver alinhado, eles não estão nem aí. Eles pedem demissão e vai para outro lugar, porque para eles é muito fácil mudar de emprego. Na minha época não era fácil mudar de emprego, porque eu precisava permanecer, porque eu fui treinada, que eu teria que ter carteira assinada, CLT, bonitinho, e ficar ali. De carreira longa. Ele não, e aí sim, ele pode trabalhar por projeto, né? Perfeito. Nós somos formados numa escola que tem uma pergunta e uma resposta certa, né? E esses jovens de hoje, eles são chamados a discutir dentro da escola, né? Opinar, ter essa discussão entre eles, e a pergunta pode ter várias respostas, né? Vários caminhos, né? E eles estão sendo educados nesse ambiente. E aí sim, a gente sempre olhava, olha, toda pergunta tem que ter uma resposta. E a gente estava automatizado a dar essa resposta. Eu preciso saber tudo, né? E eu acho que esse jovem ele já tem um comportamento de que, não, peraí, né? Existe um espectro aqui maior e vamos olhar todos os ângulos, né? E acho que isso começa dentro de casa, né? A gente dá mais oportunidades de escolhas para os meninos, para as crianças hoje, né? A gente às vezes educa querendo os mesmos resultados que os nossos pais tiveram, mas a gente educa diferente, né? O mundo é diferente, que bom que evoluiu e que bom que está diferente.
A cartilha Caminho Suave não existe mais. Não existe mais. Não existe a sequência do abecedário. Não existe, né? Tem maior liberdade, tem mais escolhas, né? Discussão. Eu vivi uma época, e nem faz tanto tempo assim, mas de alunos universitários, de escolhas de profissão que arrastaram, né, profissões durante muitos anos, porque era uma escolha do pai, uma escolha da mãe. Hoje o jovem não fica, fala, né, não é o que eu quero, não é o meu desejo, não é o meu sonho, né? E eles estão muito mais abertos para mudanças, né, na vida profissional do que a nossa geração estava, né? Para eles está tudo bem, de 2 em 2 anos, estar num movimento diferente, ou na mesma empresa, ou empresas diferentes. Né? Mas existe uma necessidade da mudança, do ser ouvido, do ser visto. Né? É claro que depende muito da origem, depende muito do processo de educação, mas a forma é diferente. Né? A forma é diferente. Depende muito da maneira como das oportunidades que esse jovem recebeu durante toda a formação dele, né? A gente tem problemas gravíssimos educacionais, mas nós temos uma visão de mundo. Trabalhar com juventude é uma coisa fantástica, né? Eles têm uma visão de mundo diferente, eles têm escolhas, eles querem qualidade de vida, eles querem, né, eles querem se divertir, a gente também quer, só que a gente de vez em quando faz de conta que não, eles querem ir na academia, eles querem trabalhar até tarde, né? Eles têm a qualidade de vida, né? A nossa carreira foi sempre pensando no futuro, né? Olha, eu vou me preparar para chegar lá. E esses jovens querem muito agora, né? Tudo bem, eu vou, mas o agora é importante também, né? Eu não vou olhar o futuro, porque lá na frente tem vários caminhos, né? A gente tinha essa questão de, olha, eu preciso guardar, fazer a poupancinha, eu preciso estudar porque lá na frente eu vou precisar, eu preciso desenvolver uma nova competência porque lá na frente eu vou precisar. Então sempre a gente estava fazendo hoje pensando no amanhã. E eles, não, é o agora, né? O descanso, a qualidade de vida viria na aposentadoria, né? Eu fui educada dessa forma, né? Porque era da minha geração, ninguém fez mal nenhum, mas era assim que as coisas aconteciam, né? Quando se aposentar, você vai se divertir, você vai viajar, você vai... Né? E o jovem fala, peraí, não, né? Vou me aposentar com 100 anos. E o agora, né? E o agora. E o quanto nós aprendemos com eles. Muito. Poxa, gente, preciso aposentar para eu me divertir, para eu viver a vida, para eu ter qualidade de vida? Não preciso. Né? Eles são uma versão evoluída de nós. Muito, muito melhor, né? Exato. Aí depende da forma como a gente encara, a gente enxerga, a gente lida com eles, né? Porque a gente pode fazer uma escolha de sempre reclamar deles. Eles não são comprometidos, eles não querem nada com nada, ou eles têm uma visão de mundo diferente, peraí, deixa eu olhar, que talvez eu possa aprender com eles. Não tem só uma resposta. Não tem só uma resposta. Não, de jeito nenhum. E aí o jovem pode nos ensinar bastante. Muito, demais. E nós estamos vendo alguns conflitos, né? Seja geracional ou seja pela tecnologia. Nós estamos vendo hoje muitos jovens sendo demitidos de uma maneira online e eles expondo isso, né? Expondo, seja por redes sociais, através de vídeo ou textos, né? Acabei de ser desligado na empresa, o processo foi dessa maneira, me falaram isso, aqui eu concordo, aqui eu não concordo, mas eles vêm tornando esse momento que é um momento de estresse da pessoa e da própria empresa, né? Ninguém gosta de desligar alguém, mas eles têm trazido esse momento mais esticado, né? Documentando isso numa rede social e aí vem os debates, vem as discussões. Até onde vai isso? Qual que é a opinião de vocês, da pessoa levar isso para uma rede social? Um momento tão estressante para todo mundo, colocado de uma forma mais ampla para a sociedade discutir. Acho que a vida, uma boa parte da vida do jovem é vivida na rede social. Né? Ele vive ali, ele expõe a rotina dele, as dores, os dissabores, né? Os sucessos, às vezes muito mais o sucesso do que qualquer outra coisa, mas também expõe as dores. Existe uma exposição muito grande e como psicólogo eu não sei até que ponto isso faz parte da vida
ou é também uma necessidade, né, de se expor, de chamar atenção, né? E as fraquezas, né? Abrir o mundo, né? Até porque a gente também não pode esquecer que é uma geração que foi educada muitos sozinhos, que tiveram que fazer, né, algumas escolhas. É uma geração que a mãe está trabalhando, que o pai está trabalhando, uma geração que ficou muito tempo na escola, uma geração que ficou em casa com babá, com os avós, enfim. Né? Que não tinha presença muito forte do pai e da mãe, como algumas gerações anteriores, né? Então, claro que isso impacta e que cria mudanças, né? Que proporciona uma visão de mundo diferente, um estilo de vida diferente. Mas eu, sinceramente, eu não posso esquecer, eu sou de uma geração, né, muito para trás, no sentido da exposição de um processo de demissão. Sim. Mas, por um outro lado, eu também acho que a organização ela precisa cuidar disso. Né? Não são todas as organizações que são cuidadosas com a maneira do desligamento. Né? E também uma questão de coerência. Né? Se eu trabalho aqui com você... Se eu estou aqui no presencial com você e eu ir para minha casa e te mandar embora online, né? Tem alguma coisa errada nisso, né? Mas se eu te contratei online, se eu nunca te encontrei presencialmente... Na pandemia, né? Foi muito comum isso, né? Sim. Encontrar o gestor depois de meses. Não, e tem gente que nunca se viu. Nunca se viu. Eu tenho alunos ex-alunos que relatam para mim que nunca viram ninguém da organização, que trabalham 100% do tempo home office. Como é que essa pessoa vai ser demitida? Ela vai se deslocar para a empresa onde ela trabalha na França, na Alemanha, em São Paulo, para ser demitida? Não vai. Não vai. Então, acho que precisa olhar para o processo com maior cuidado, com maior atenção, né? E mesmo quando ela fala, né, do online, de ser demitido no online, mesmo que é no online, mesmo que seja por telefone, você tendo respeito nesse momento de desligamento, você fazendo o desligamento humanizado, né, tendo respeito, mesmo que você não está próximo, mas você se faz próximo num desligamento online. É isso que não pode se perder, né? Eu acho que passa por isso, né? Não tem dúvida, né? E não tem certo e errado mais. Não dá pra gente falar, não, desligamento é só presencial. Não, então eu vou deslocar a Adriana lá para a Alemanha, porque para a empresa que ela trabalha é lá da Alemanha. Não, e hoje isso é comum. Né? Hoje não é uma situação atípica. É uma dor, um sofrimento para o próprio colaborador, né? O deslocamento, a volta, o como fazer isso da maneira pensando nele, né? Exato. E talvez no online você está mais presente, você está mais próximo, né? Você está com maior respeito. A pessoa chega cansada, vai lá, vai desligar. Talvez não tenha o respeito que tem que ter. Então, eu acho que ainda passa pelas relações, né? Ainda passa pela proximidade, pelo respeito, pelo humano, lado humano. Eu acho que é isso que não pode acabar. Seja online, seja presencial. Né? E a gente está vendo, né? Assim, cuidado. A gente teve nos últimos meses uma demissão em massa no setor tecnológico. Né? E aí, do mesmo lado que você tem o jovem colaborador, botando isso numa rede social... Você tem lideranças que preferiram ir para o online, mas no momento de uma maneira em massa, né? Eu vou desligar 150, 200 colaboradores, uma unidade de negócio inteira, porque o negócio não está indo tão bem e eu preciso fazer isso. E eu vou fazer de uma maneira fria, né? Porque o nosso mercado é tecnologia, número, é algoritmo. Vocês acham que isso veio para ficar? Esse desligamento em massa, isso hoje choca as pessoas, mas daqui 5 anos, 6 anos, isso está tudo bem? Ou são práticas que o mercado não vai aderir? Eu acredito que são práticas que o mercado não vai aderir, diferente de estar sempre online, né? Mas demissões em massa, coletivamente... Coletivamente... É pesado, né? É pesado. É pesado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Né? O grande... já tiveram passagens, assim...
É que hoje a exposição ela é muito intensa, né? Não são muitas empresas que estão fazendo demissões coletivas em massa. Uhum. São, né? São algumas organizações, mas é que hoje a gente tem na palma da mão, né, um instrumento de divulgação. Colocou a luz, né? Colocou a luz esses exemplos. nisso, né? Então, a gente sabe de situações no passado de demissões horrorosas, né? De nenhum cuidado. Sim. Eu já vivenciei situações onde a pessoa, ela trabalha o turno inteirinho. Na hora que ela chega na casa dela, às 6 horas da tarde, ela recebe um telefonema e é demitida. Ela está na empresa o dia inteiro. Então, isso não é uma, nem duas, nem três vezes que a gente viu isso. Já vimos isso. Mas a gente sempre tem a situação extrema em tudo na vida da gente. A grande questão hoje é que existe uma exposição muito grande, né? Todo mundo posta no Instagram, todo mundo posta, né, nas mídias de uma forma geral, LinkedIn, enfim. Os erros vão continuar. Eles vão continuar. Eles vão. Não dá pra gente falar, não, isso nunca mais vai acontecer. Vai, porque depende do indivíduo, do quanto você, enquanto gestor, está preparado para lidar com aquela situação, né? De demissão, de cuidado, de entender que aquilo é uma relação de trabalho e que o ciclo fechou, ele se encerrou. Sim, né? sim. Então é difícil, às vezes é mais fácil mandar né? Eu sou da época que as pessoas recebiam demissão por telegrama, gente, né? Ai, quanto tempo faz isso? Tem que explicar, tem que dar uma explicadinha. O que é o telegrama? O que é o telegrama? É um papelzinho que você ligava num telefone, passava uma mensagem, chegava uma carta em casa. E você já pensou coisa mais desagradável, né? Então, sempre existiu. Só que você não tinha como expor isso, né? Não, você contava pra tua mãe, pro teu pai, no churrasco. Chorava as pitangas e pronto, mas estava naquele né? público Exatamente. resumido. Hoje não, hoje a gente posta e tem... Exponencial. Exponencial. Exatamente. E vocês veem que esses erros, né? Uma causa desses erros é não ter o RH tão próximo na diretoria, no conselho, o RH fazendo parte de um papel estratégico dentro da organização, que com certeza o RH chegará e falar, peraí, vamos com calma. Eu sei que é um trabalho árduo, mas vamos fazer da melhor maneira possível. E por outro lado, quando você conversa com vários CEOs ou presidentes de empresas, eles são unânimes e falam assim, eu preciso de um RH estratégico, eu preciso de um RH que sente aqui, olha a estratégia da empresa, encaixa o perfil, os colaboradores, para conseguir executar essa estratégia e para conseguir olhar o novo. E quando a gente vai no dia a dia, a gente não vê esse RH estratégico, a gente vê o RH executando aquilo, né? Por que é tão difícil trazer esse mundo ideal, né? Do grande RH que traz as discussões, que estão olhando novos negócios, como você falou da usina, né? Senta aqui, nós vamos construir uma usina junto. Sim. É muito difícil ver, o RH parece que ele entra numa segunda ou terceira reunião que alguém lembra que, olha, vamos precisar contratar gente, traz o RH, mas toda a discussão de plano de negócio, isso não acontece. E onde que está essa mão invisível que tira o RH dessas primeiras reuniões? Pode que eu entendo que existe uma certa omissão do próprio RH. Né? Hoje nós temos poucos RHs que compreendem o negócio, tá? E aí fica muito só gente, né? Sim. E isso, para mim, é uma grande preocupação. Aí fica só nas ferramentas do RH ali, recrutamento, seleção, treinamento, desempenho e tal, e não consegue compreender o link disso, porque isso é só ferramenta. E se pegar o começo da sua fala, né, não é o RH que faz essa ponte. Quem faz isso é o gestor. O RH é só o que vai te suportar para fazer isso. É o que vai te chamar e falar assim, Renato, peraí, ó, pro lado de cá é melhor, né? A estrada tá mais lisa, tá melhor pavimentada, que você vai conseguir melhores resultados, vai conseguir chegar antes, né?
Mas, para ser esse RH estratégico, eu entendo que é um posicionamento muito mais do RH do que da organização. Porque nós ainda temos um monte de empresas que não sabem o que é RH estratégico. Exatamente. Não sabe. Não, Quem tem não que tem mostrar essa sou eu, que sou gente. Não deveria estar nesse momento aqui, eu deveria estar lá atrás. Tá né? lá, né? Mas às vezes para entrar na organização eu aceito uma posição de recrutamento, seleção, treinamento, desempenho, enfim, né? Porque aí eu entro. Mas eu venho de uma carreira de formação de profissionais, né? De muitos anos e acompanhei muitos profissionais no mercado. Assim, às vezes a gente se acomoda. Né? Ai, consegui um emprego legal, e então fui ficando. Aí na hora que a organização acorda, ela fala, não, peraí, não é esse RH que eu tenho aqui que eu preciso para aquela organização né, que eu desejo. Sim, né? sim. E aí eu percebo que eu tenho um RH que parou, que se omitiu, né? E tem uma outra questão que também não é só colocar conta no profissional, mas é a formação desse profissional. Durante muitos anos, a formação desse profissional, se pegar a nossa formação, psicologia, sabe o que aprende de empresa? Nada. Não tem uma escola de negócio Nada. dentro da faculdade. Nada. Hoje nós temos um profissional extremamente importante para a organização, Demandado. que tem que sentar à mesa de tomada de decisões extremamente sérias, importantes para a organização, que não tem absolutamente nada na formação dele. Na gestão. Então, na hora que ele sai da universidade, ele tem obrigação de ir atrás. Perfeito. E às vezes ele não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar. E a empresa falha também, né? Porque a gente discute muito, né? Dentro das empresas, e aqui não é diferente. Vamos treinar o nosso vendedor para vender, para se posicionar na frente do nosso cliente, mas ninguém fala assim, peraí, e o RH? A gente já treinou o RH? A gente treina o RH nas ferramentas de RH? Exatamente. Mas peraí, o RH sabe como o negócio ganha dinheiro? Sabe como que vem o dinheiro para dentro da empresa? Como que é feito esse processo? Né? Como que a gente se porta na frente do cliente? O que Ele não sabe. E aí começa o RH ter esse insight opa, peraí, eu posso colaborar aqui. Agora eu estou entendendo qual o negócio, qual o caminho, qual a estratégia que vocês estão indo e eu posso opinar. Né? Antes de falar qual é o perfil que eu vou contratar, eu quero mexer nesse bolo aqui, né? E tem que ter uma disponibilidade muito grande da organização, né? Nessa formação desse profissional, dessa área, né? Eu me lembro muito do meu primeiro emprego, né? Eu me lembro que eu cheguei para a pessoa que me contratou, eu falei, eu não sei o que fazer aqui. Aí ele falou para mim, eu também não sei o que eu quero de você. Pronto. Estamos juntos. E aí, assim, aquilo para mim ficou extremamente marcado. Vem para cá fazer uma mágica, faz uma mágica. Vamos juntos. Faz uma mágica. Vamos juntos, sei lá, por que eu estou trazendo uma psicóloga para minha empresa, né? Então, isso é muito forte, né? E ali foi um processo de formação porque ele teve disponibilidade de pegar na minha mão e ir junto e eu ensinar um pouco do que eu sabia para ele também. Então, mas até que ponto? Hoje a gente fala muito de área de RH, área de gestão, mas o quanto que a organização também está disposta? Aberta, né? Eu falo o que eu quero, mas eu não promovo o clima, né? Exatamente. Acho que precisa de uma disponibilidade de ambas as partes. O RH precisa se preparar melhor. Isso passa pela organização também, né? E a gente tem exemplos fantásticos, né? Acho que o mais conhecido é o Rancharan, né? Que veio de RH e se tornou um presidente de unidade, um líder de unidade, né? Porque ele foi estratégico, ele falou, peraí, eu quero entender como é que as grandes empresas, como que isso roda aqui dentro. E eu quero opinar, eu quero fazer acontecer também, eu quero fazer a linha de resultado, eu vou estar lá, né? Não só contratando, sendo demandado, mas eu quero construir essa estratégia da empresa, né? O quão lindo é isso no papel, né? E o quão difícil é fazer na realidade, né? E como que a gente muda isso? Como que a gente muda? Como que a gente faz as empresas falarem, opa, peraí, será que eu estou dando o papel correto pro RH da minha empresa? Qual que é o caminho, Adriana? O caminho é o RH parceiro do negócio, né?
O caminho é o RH estar junto com o negócio, o caminho é o RH estar nas reuniões, o caminho é o RH descer para a indústria, né? Precisa conhecer o negócio. Visitar cliente. Visitar cliente, precisa conhecer o negócio, né? O Entender caminho é o das RH margens. estar ali entendendo com o Dudu, né? Ou por que o meu turnover está alto? Vamos entender qual que é o plano de ação. Então, o RH é sair da sala mesmo e ir para a área de negócio. Né? Entender o dia a dia. Eu sinto que ainda assim há muitas dificuldades. Tem empresas muito tradicionalistas, mesmo que você fala, né? Ai, mas o RH é acomodado, às vezes tem RH acomodado, que ele não convenceu, ele não convenceu, ele não quis participar da estratégia e ele não convenceu por que ele está aqui. Ele não desce pro jogo, Mas às vezes não é permitido isso do RH, Sim. tá? Às vezes não é permitido isso do RH. Tem o hiato, né? Sim. A gestão fala que quer, mas não cria o clima para que isso aconteça. Não cria nem o clima e às vezes nem permite que aconteça, né? Porque às vezes não permite colocá-lo numa reunião de alinhamento de negócio. Porque o RH vai fazer perguntas que incomodam. Sim. Vai fazer então, pergunta diferente. Tem os dois lados. Entendo que a nossa formação mesmo, e acho que até hoje, principalmente estudante de psicologia, eu tenho uma sobrinha que está saindo agora. Gente, eu fico com medo de colocá-la numa empresa, porque o que ela vai fazer? Recrutamento e seleção. Porque eles saem de um curso de psicologia achando que RH é recrutamento e Olhar seleção pessoas. e treinamento. Só que é treinamento, não é nem desenvolvimento, né? Eu vi isso muito acontecer aqui próximo com a minha sobrinha. Acho que é treinamento. Treinamento que é requisito legal, não é desenvolver pessoas, é diferente, né? Então, eu percebo que passa muito pelo tom da organização, tá? Com certeza, com certeza. Claro que alguns permanecem, outros saem mais rápido e outros vão permanecendo por qualidade de vida, que é uma bengala também, né? Vão se acostumando ao ambiente, O RH vai né? acostumando nesse ambiente, né? Questiona, mas permanece por estar numa qualidade de vida, por ser uma bengala, né? Então, acredito que é uma via de mão dupla. De mão dupla, A organização passa muito, sim, pelo tom da organização, passa pelo RH. O RH, eu acho que você traz muito isso. Deve promover a mudança. Ele tem que sair um pouco de ser tarefeiro, né? Que às vezes ele é muito tarefeiro, ele às vezes é impositivo, ele é regulatório. Então, acredito que ele precisa, sim, sair disso. Vem o comodismo, né? Estou entregando, tá bom, né? Descer pro jogo, o RH descendo pro jogo, né? Descendo pro jogo, mas são dos dois lados. Legal, Eu acredito nos dois lados. Eu estava vendo uma matéria, acabou de sair. A barreira dos dois lados. Com certeza. Acabar com esse ato, né? Acabar com esse abismo, e é uma construção dos dois lados, né? A direção da empresa precisa entender, o RH deveria estar nessa reunião e o RH mostrando tempo e disponibilidade para estar lá. Posso estar nessa reunião? Peraí, né? Deixa eu entrar aqui e saber do que vocês estão discutindo, né? E fazer perguntas que estão fora da caixa, né? Sim. Perguntas que ninguém ali que está acostumado com o negócio fez, né? E acabou de sair uma pesquisa no Valor Econômico hoje, de uma empresa da Think Tank, que fala o seguinte, né? As prioridades de 23 do RH e dos negócios, eles mudaram para 24. E eles falam que as grandes prioridades de 23 eram saúde mental dos colaboradores e diversidade e inclusão. E agora para 24, eles falam o seguinte, nós estamos muito preocupados com a queda de produtividade que aconteceu mundialmente. Sim. Né? Nós estamos muito preocupados com um aumento da desconfiança, e ele não abre essa desconfiança, mas acredito que é uma desconfiança dentro da corporação, e ele fala muito na relutância da nova geração assumir papel de liderança. E você vê que são pontos distantes, né, da diversidade, inclusão e da dificuldade de assumir liderança, mas eles falam muito que essa mudança, essa virada de 180 graus, está muito na liderança da empresa, nas grandes cabeças da empresa, que não estão aderindo a isso, né? Vamos falar de diversidade e inclusão. É isso que a liderança realmente sente? Não vamos? Ou é a moda do momento que eu preciso abraçar e vamos embora, né? Então, elas mudam muito rápido porque era só uma onda que veio e passou, e vamos olhar a queda de produtividade.
É uma onda que veio, passou e vamos olhar porque as pessoas não querem ser líder e eu preciso ir para o mercado. Mas a gente precisa discutir a alta liderança, né? Será que esses caras realmente compraram? Olha, que a gente precisa trazer... Estou falando do tema diversidade porque foi do ano passado, Sim. né? Saúde mental porque é muito novo. Mas espera aí, até onde você está preocupado com a saúde mental mesmo? Ou você precisa mostrar para o mercado que você está preocupado? Então a discussão dessa liderança e a percepção do RH fala assim, olha, eles compraram essa ideia mesmo. Isso é um caminho. Ou não, gente, o ano que vem muda tudo, né? O ano que vem existe uma nova estratégia, um novo caminho e tudo que você construiu, que leva tempo, né? Eu acho que o caminho é ainda o caminho da cultura da empresa, né? Não é a inclusão, não é a saúde mental, é o que a empresa quer, é a cultura da empresa. O que ela é, né? A essência. É o que ela é. E é o que a gente fala muito, né? A gente hoje falando dos testes, a gente olha muito aqui, qual é a cultura da Gronelli? A cultura é cuidar das pessoas, né? É o como o dono trata, é o como o Marco Túlio então, acho que passa está no dia a dia, por né? isso, né? Claro que tem empresas que eu observo, sim, que vai na onda, vai na tendência. A tendência é inclusão, é diversidade, é inclusão, é saúde mental. Gente, é o que você... Saúde mental sempre foi foco, não é agora. Agora é por conta da pós-pandemia, mas sempre teve nas agendas a saúde mental. A gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa ter o lado humano, né? Então a saúde mental sempre foi, sempre estava, não estava tão forte, nem dado esse zoom imenso na saúde mental como agora, pós-pandemia, mas a saúde mental sempre se manteve nas agendas também, né? Legal. Do colaborador. E eu acho que passa muito por isso, passa pela cultura onde você está. Que é a cultura, né? O que é a cultura, né? O que é a cultura da Gronelli, o que é a cultura da outra empresa, o que é a cultura de uma usina. Eu acho que aí sim passa por diversidade ou por saúde mental, não é que ele é uma moda, né? Mas passa pela cultura. Perfeito. Cultura da empresa. Perfeito. Acredito nisso, né? Eu percebo que toda vez que eu vejo uma pesquisa, né, que o jovem não está aderindo às posições de liderança, não acho que é falta de vontade, até porque, principalmente no Brasil, a gente ainda tem um crescimento dentro da organização muito pautado na posição de gestão. As carreiras especialistas, elas estão crescendo, Sim. mas ainda crescem muito menos do que as posições de gestão. O que é valorizado é a gestão, né? Principalmente de remuneração, né? De posicionamento, status e tudo mais, né? Então, isso ainda é normal no nosso país, né? Isso ainda é mais comum no nosso país. Mas o que eu sinto é que o jovem hoje, ele busca uma relação de confiança no trabalho, né? A pandemia, ela evidenciou muito isso. Vamos todo mundo para casa porque não podemos trabalhar. E a gente tem histórias assim... desculpa a expressão, mas horrorosas, né? Mando você para casa porque nós não podemos trabalhar, mas eu crio um monte de controles para saber se você está trabalhando, né? E a gente tem várias evidências que teve um monte de gente que não trabalhou, mas hoje que está todo mundo, ou quase todo mundo presencial, tem um monte de gente que não trabalha também, né? Aqui debaixo do nariz do gestor, não trabalha. E teve um monte de gente que trabalhou muito mais, por isso que nós tivemos adoecimento. Sim, com muito certeza. mais. Com certeza. Então aí, eu entendo que para algumas organizações, para alguns profissionais, tem um pouco de modismo, então cria uma área de saúde mental, cria uma... Né, mas na realidade eu não cuido, eu crio alguma coisa para mostrar para o mercado o quanto eu estou aderente com a... Eu estou junto nessa onda. Nessa onda. Eu estou nessa onda. Mas, por um outro lado, a gente tem aí um movimento paralelo, né, de mudança desse jovem. Ele está falando assim, este modelo eu não quero para mim. Eu estou dentro, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar, eu entendo que trabalhar é a forma de eu conquistar as coisas que eu desejo, mas este modelo eu não quero para mim. Eu quero um modelo de confiança, eu quero um modelo de qualidade de vida, né? Então, e eu acho que nós estamos num momento de
transição. Não estamos entendendo muito bem o que o jovem quer. Para onde vai. Né? Para onde vai. E a gente está tentando entender, até porque nós temos alguns dogmas muito fortes, porque nós somos de outra geração. Está difícil ouvir, compreender o que ele quer, porque é diferente daquilo que eu entendo. Com certeza. Né? Com certeza. E tá tudo certo, gente. Tá tudo no lugar. Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. É que hoje discute-se muito, né, essas questões. E acho muito importante se discutir. Muito importante. Nós temos baixíssima produtividade, nós temos pouca qualidade de vida, nós temos ambientes de trabalho tóxicos, né? Nós temos gestores extremamente tóxicos. E sempre existiu. Sempre existiu um ambiente tóxico, só que agora ele é mais relevante, né? Porque hoje o jovem fala, não quero. Não quero. Exatamente. Ele abre mão do trabalho. Sim. Ele abre mão do trabalho, falando, eu não quero. Mas é legal a gente olhar os valores, né? Olha os valores, né? Não é a moda que vem. Porque você precisa criar conteúdo hoje de uma maneira muito forte, né? Você precisa criar fato relevante novo. E se a empresa aderir a tudo que é criado, ela se perde dos valores, né? Quem realmente sou eu? E talvez não comprou a ideia, né? Só simplesmente veio, tentou tratar, fez uma série de reuniões, criou 2, 3 marcas ali, tá bom, eu sou aderente a essa cultura. Mas isso não permeia, porque não está legal com os valores, não está conversando, né? Com aquilo, com a essência da empresa. E vocês falaram sobre o comportamento da geração, né? Da nossa geração, e eu tenho um comportamento que eu venho me questionando muito, né? Eu sempre olhei currículos para trazer novos talentos para a empresa, e o tempo de empresa para mim era muito importante. Quanto tempo aquela pessoa ficou naquele quanto que ela, não naquele cargo, mas naquela empresa, qual foi a vida dela ali. E eu sempre me preocupei muito com aquele profissional que pula de uma empresa para outra. Pouco tempo, um ano e meio. E aí eu sempre tive essa percepção de falta de aderência, seja do colaborador ou seja da empresa. E eu venho me questionando isso, né? Quando eu olho, como que a gente vai estar daqui 5, 10 anos, né? O que nós vamos considerar uma carreira de sucesso? Vai ser aquela pessoa que continua muito tempo dentro da empresa ou realmente essa que vai pulando e pegando projetos? Depende. E eu tenho me questionado muito em relação a isso, né? Como analisar um currículo hoje? Como analisar? Como pegar centenas de currículos para começar a triar e falar assim, olha, peraí, esse cara eu quero ouvir ele. Ou não, esse aqui eu não... Eu sempre fui muito aderente a essa questão de permanecer uma carreira na empresa e subir dentro da própria empresa. E eu tenho me questionado muito. Queria ouvir vocês como que... Mas a maneira como você foi formado. Forjado. Forjado, né? Eu entendo que não dá mais pra gente decidir pelo currículo. Pelo tempo, pelo currículo, nem pelo tempo, pelo currículo, né? Não dá mais, né? Nós precisamos criar algumas ferramentas, algumas estratégias para que a gente consiga fazer com que as pessoas mais aderentes à cultura cheguem pra gente conversar, pra gente poder entrevistar, pra gente poder... Porque nós temos currículos que as pessoas ficam de 2 em 2 anos e são brilhantes. Excelente. E você elimina ali na triagem, né? E tem currículos que a pessoa está há 20 anos na empresa fazendo a mesma coisa, que é péssimo para uma organização. Né? E eu não estou falando que a pessoa é péssima. Às vezes o erro foi da própria organização, que permitiu que ela ficasse 20 anos. Né? Então, não me atrapalha que eu não te atrapalho. Fica ali no cantinho. Exatamente. Então... eu entendo que a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa construir algumas ferramentas que nos aproximem mais das pessoas, para que a gente entenda esses ciclos. Eu conheço pessoas que tiveram ciclos de 6 meses muito mais importantes do que quem está 6 anos. Com certeza. Entregaram, né? Entregaram, né? Então... vai muito além do currículo. Muito, mas muito além do currículo, né? Não tem uma ferramenta dúvidas. ultrapassada. É uma ferramenta ultrapassada. Até porque, né, a gente de RH sempre fala, né? Papel e tela de computador aceita tudo. Aceita tudo. Absolutamente tudo. O que você quiser escrever, vai, né? Então, a gente ainda, no mundo tão moderno, no mundo tão
à frente do nosso tempo, pelo menos é o que a gente deseja, né? A gente ainda avalia pessoas por aquilo que está escrito num papel, né? Interessante. Então nós precisamos pensar, nós precisamos... mas Luciane, eu recebi 300 currículos, né? 300 pessoas interessadas, e aí? Né? Então, eu acho que aí nós precisamos usar inteligência artificial, né? Para que a tecnologia a nosso favor. A tecnologia a nosso favor. Para chegar realmente no final, porque nós temos processos seletivos aí desses grandes programas de trainee aí que são milhares de pessoas. Vocês acham que essas grandes companhias fazem seleção 1 a 1? Triagem. Olha currículo? Não olha, é inteligência artificial, gente. E ali estão todos os valores da organização, ali estão todos os requisitos que a organização deseja para chegar em você, meia dúzia que estão aderentes, aí você fala, peraí, deixa eu avaliar, né? Você vai captar, a gente fala muito em marca empregadora, mas dá a impressão quando eu falo marca empregadora que assim, eu quero me mostrar para o mercado inteiro. Sim. Quando vocês estão falando, eu estou percebendo que vocês querem atrair um certo público. Fala assim, olha, qual é o valor da empresa, é esse público que eu quero atrair e eu vou comunicar ao mercado nesse filão aqui, nesse nicho de pessoas que eu acredito que é aderente. Eu já faço uma triagem na minha captação, né? De quem eu quero que venha até a empresa. Se a gente pegar, por exemplo, a Agronelli, né? A Agronelli, ela tem uma cultura única. É única. Mas na hora que a gente olha para o mercado de Uberaba... Quantas pessoas é aderente a essa cultura? Eu iria um pouquinho antes, Adriana, assim, quantas pessoas não gostariam de estar aqui, né? Porque a Agronelli, ela tem uma baita visibilidade no mercado. Sim. Baita, tô falando de Uberaba, mas talvez muito além de Uberaba, né? Muita gente quer estar aqui, né? Mas o quanto é aderente a essa cultura que é única, única. Exato. Então, e o que faz uma área de recrutamento e seleção? Exatamente isso, ela separa, e não significa que aquele que não é aderente não é bom, ele pode ser brilhante, fantástico, mas ele não é aderente à cultura da Agronelli. Então, hoje nós temos ferramentas que às vezes altamente customizadas, né, ao jeito de ser da organização, que traz para a tua mão, em vez de te deixar 20 currículos em cima da tua mesa, manda para você 3, 4 perfis que estão muito mais aderentes. Que talvez não tenham toda a competência técnica, mas olha, esses caras vão se encaixar. Eles vêm para ser feliz e transformar a empresa. Exatamente. Quando você olha o nosso presidente que chega na empresa e vai ensinar o faxineiro a varrer, né? E olhar e conversar com ele e tá junto, tá próximo, né? E perguntar se a família dele tá bem, perguntar se os filhos dele estão na escola, perguntar se a esposa dele gostou da festa ou o marido dela gostou da festa de final de ano, né? Que cultura que é essa, né? Que cultura... As lideranças, eles têm que vir com essa cabeça para dentro da Agronelli, né? E não aquela liderança que, bicho, hoje eu não tô muito legal para conversar com gente. Pô, mas olha o nosso presidente, né? Olha o valor, olha a empresa, né? Nosso presidente, ele é o fundador, o acionista e o presidente do conselho. Ele é os valores ali impressos numa pessoa, né? E aí a aderência, né? Aqui é fácil, é olhar e falar assim, esses são os valores. Esse é o modo de trabalhar. E não é todo mundo, seja em Uberaba, seja em Minas ou seja no Brasil, que vão ser aderentes a isso. Falam, não, isso eu não quero. Né? Não quero ficar lá na minha casa, trabalhar de home office. Né? Deixa eu quietinho atrás do meu computador, não vou ligar a câmera. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Vão ter empresas com esse valor. Tudo bem. Só que... Legal. Não é aderente, não é Agronelli, né? Não é exatamente isso. Que legal, que legal. E quando a gente fala que os jovens, a gente precisa olhar para eles e aprender, porque são uma versão nossa evoluída. Quando vocês olham vocês duas no hoje, o que mais que vocês fazem? Hobby, esporte, gosta de fazer o que com a família? O que vocês estão fazendo nesse momento? Qual que é a dica? Eu adoro viajar. Eu também. Eu amo viajar. Eu gosto muito de estar com a minha família, muito, muito. Hoje eu já estou na síndrome do ninho vazio.
Não tô, não. Eu não tenho esse sentimento, assim. Não tenho. Para mim... Criou para o mundo. Eu tinha uma missão de vida que meus filhos tivessem a vida deles, a carreira deles, a história deles, né? Eu tô aqui, né? Eu e o pai sempre estamos aqui, mas eu gosto muito de estar com eles, assim. Uma das coisas que eu falo que é muita gratidão, porque quanto mais você solta, mais você deixa, eles voltam, né, para agradecer, para ficar junto, para passar um dia, para, né, para estar junto, né, para pedir um conselho, para, enfim. Mas eu adoro viajar, eu gosto muito da minha casa. Eu falo que é um momento de refúgio, né, assim. Eu gosto de andar na rua, eu amo andar na rua, sem fone de ouvido, sem nada, eu amo andar na rua. Eu falo que esse é um dos maiores hobbies que eu tenho. É o barulho da vida, né? É o barulho 5 horas da manhã. É o barulho da vida. Isso para mim são coisas que me dão uma tremenda energia, assim. Mas viajar para mim o mar para mim é uma coisa mágica. Recomendação de lugar. Eu gosto do mar. Mar. Independente onde ele está. esteja. Gosto muito do Nordeste, mas gosto muito do Sul, então... Mas eu tenho uma conexão, assim, com o mar que é muito forte. Eu não preciso nem pisar, mas o simples fato de olhar, parece que... Acalma. Acalma demais, com certeza. Você, Adri? Também, viajar. Adoro, amo viajar. E eu gosto muito de viajar com família. E quando família, não estou falando eu e meu marido, mas com as minhas primas, com os maridos das minhas primas. Eu gosto de família. Então, mesmo que eu gosto de viajar com meu marido, eu tiro pelo menos uma época do ano para eu estar com as minhas primas, com as minhas irmãs, com os maridos, agregar. Eu gosto de agregar, amo agregar, eu gosto de família demais. Mas você é do spinning também, eu vejo na sua rede social, você pedala. Pedalo muito, é o que é minha paixão do momento. Minha paixão do momento, eu acordo 5h10 da manhã, atravesso a cidade para ir no spinning, que eu amo muito. Por quê? Né? Resgatei isso, eu parei, eu dei aula de balé há muitos anos, né? Olha aí! Eu fui professora de balé por 10 anos, eu era uma rata de academia. E isso adormeceu na minha vida, né? E agora eu retomei em 2019, voltei, jogava tênis, voltei em 2019, parei com a pandemia, parei com tudo. E agora em 2023 que eu voltei. Retomei, isso me trouxe um prazer. O balé também? Tão grande. O balé não. Vamos retomar, vamos botar um projeto isso aí. O balé. A gente vai te ver lá no... Eu fui pra terapia para largar o balé, que foi justamente na época que eu ia embora também. Não vai. Eu acabei de formar, né? Quando eu formei, era Usina Junqueira, eu dava aula de balé e abria um consultório. Ainda bem, eu estava em terapia. Então eu tinha que abrir mão de alguma coisa, eu não dava conta. Eu chegava em casa 10 horas da noite, eu não dava conta. Agora e aí sim, elaborei o luto, larguei o balé. E agora estou retomando os esportes, né? Academia com spinning, isso tem me feito um bem danado. Não imaginava o quanto... Nossa, não imaginava o quanto ia ser bom na minha vida. Tem feito muito bem. Gosto, acordo 5h10 da manhã. Hoje é meu hobby, é o spinning e viajar. Amo viajar. Bom, um lugar, uma recomendação? Culturas diferentes, né? Qualquer lugar que você tenha a oportunidade de conhecer uma cultura diferente é um aprendizado para mim, tá? Tem um lugar que tá bom de preço. Croácia, uma cultura boa, tá bom? Croácia. Muito bom. Sou aventureira, meu marido fala, pelo amor de Deus, esse ano eu não quero mais viajar, porque eu sou do mundo. Muito. Sou do mundo, não tenho medo. Arrisco, ponho a mochila nas costas e vou embora, né? Então, gosto de conhecer culturas diferentes. Eu saio de lá, nossa, com um aprendizado muito grande. Mas veio uma pergunta do nosso produtor, Léo, e uma pergunta super interessante, que a gente gostaria de fazer aqui ao vivo, e eu acho que tem muita relevância para o dia a dia, né? Que é sobre educação formal, né? Então, de novo, nossa geração, né? Nós estamos ficando velho demais quando a gente fala nosso tempo, nossa geração... foi educada a ter essa educação de diplomas, né? Diplomas em cima de diplomas, cursos formais, faculdade, pós-graduação.
E a gente vê hoje a educação sendo online em cursos que você consegue fazer ali em 2 horas, 3 horas, né? Mas de uma maneira muito prática. Mas eu não vejo esses cursos sendo muito valorizados ainda pelo RH e pelo mercado. Qual que é a visão de vocês? Como que essa educação em transição, como que fica isso para frente? Eu entendo que depende da cultura da organização. De novo, depende, né? mais Passa uma pela vez. cultura. Mais uma vez a cultura. Nós Passa ainda pelo temos tom. empresas que valorizam muito a formação, muito, né? O estudo, a educação formal. E eu vou falar por mim, Luciene, assim, eu tenho uma carreira universitária, mas hoje eu questiono muito a universidade. As universidades, eu questiono a educação hoje. Acho que já passou da hora de sacudir e mudar, né? Sim. Mas tem uma coisa que eu entendo importantíssima, que são as relações. Eu tenho N pós-graduações na minha vida e hoje eu faço muita pós-graduação online porque eu vou buscar aquele conhecimento, né? Mas assim, nada, absolutamente nada nesse mundo substitui aquelas aulas de pós-graduação onde a gente trabalhava em grupo, a gente construía junto. Com certeza. O intervalo, o cafezinho. O café, a cantina, né? Enfim. Que hoje a gente tem muito pouco, principalmente falando de Online. pós-graduação, né? Perfeito. E a gente tem várias organizações retornando também. Exatamente por conta da relação. Então, quando eu sou questionada, eu faço faculdade, eu não faço faculdade, eu entendo que a universidade, que a graduação, ela é muito mais do que uma formação técnica. O que está no quadro. Exatamente. É muito mais. Muito além daquilo, né? Eu tenho muita preocupação com um menino de 18 anos que fica em casa e vai estudar sozinho, né? Assim, e as relações? Né? Com certeza. Essa construção, né, desse indivíduo, isso me preocupa bastante. Mas eu acho também que tem espaço para todo mundo no mercado. Tem espaço para quem não tem formação. Agora, quando a gente fala de empresas mais conservadoras, formais, ainda é importante. Formação é importante. Ainda é bastante importante. É como migrar isso para uma plataforma mais acessível, mas sem perder esse contato humano, né? As relações ali do café, do dia a dia, do cafezinho. E aí, Adri, currículo é importante? Diploma? Também, a mesma coisa, né? Eu acho que passa pelo tom da organização, né? Da cultura, dos valores da organização. Tem organização que não vai abrir mão disso, né? Tem organização que é conservadora. Ela quer o diploma, ela quer a universidade, ela não quer nem o EAD. Comprovação. Eu já passei por isso, eu passei por uma empresa de japoneses que não queria que a bolsa de estudo estava atrelada a uma formação EAD, ele queria formação presencial. Então, existem ainda essas empresas e elas vão acabar? Não. Acredito que não. Não vão, né? Então, depende muito. Passa é um momento pelo transitório. Tom, passa pelo tom da organização, da cultura, dos valores. E é claro que tem gente muito boa, sem curso superior, que é um empreendedor, já vi muitas pessoas empreendedoras, né? Aprenderam na vida, né? Cresceram muito. Aprenderam na vida. Cresceram, construíram império, né? Como aqueles também que têm um curso superior que também, né? Tem um império, não né? disseram a que vieram, né? Sim. Só o diploma. Sim. Legal. É mais um tema que não tem certo e errado. Não certo tem, nem são errado. várias questões. Sim. Você tem prós e contras em todos os lados, né? E aí vai ter que tomar a decisão. E a inteligência artificial São escolhas, né? não vai tomar essa decisão. Como que te acha nas redes sociais, Adri? Adriana.Vitório. LinkedIn? Instagram e LinkedIn. LinkedIn e Instagram. E você, Lu? Você e a LVM? LVM Consultoria. Luciene Vila, com 2 L's. Instagram, LinkedIn. Te acha. Sucesso na sua consultoria. Muito sucesso aqui dentro da Gronelli, nessa construção, nessa transformação que a gente está fazendo. E obrigado, Adri. Obrigado pela participação. Foi um desafio. E você veio e cumpriu muito bem. Para mim foi um desafio. Obrigada. Mas foi ótimo, uma delícia. Muito bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ficar até aqui conosco. Nos vemos nos próximos episódios e a gente sempre vai trazer conteúdos relevantes para vocês no nosso Conecta Agro.
Conecta Agro, na raiz da informação.